próprio ou ligue-nos 3942-2020. Site www.casadalimpeza.net. Casa da Limpeza, tudo em materiais de limpeza. O programa independente que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Batendo Bola com Gil Mendonça, o dirigente comentarista e o samurai Johnny Uto. Hoje estamos recebendo no programa a presença ilustre do mais coerente do rádio brasileiro, Renato Sobrinho. No programa de hoje vamos destacar mais uma rodada dos times goianos no Campeonato Brasileiro de 2013. Hoje tem o Atlético contra o Bragantino em São Paulo. Somente uma vitória para que o Atlético continue suspirando e quem sabe aí com a sua permanência a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Amanhã são 2 jogos. Amanhã às 7 da noite tem o Vila contra o Sampaio Correia lá na capital do Maranhão. Jogo da volta, fase semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. E sábado também às 9 horas da noite, aliás o Vila às 7, o Goiás às 9 da noite, o Goiás enfrenta novamente o Flamengo no Maracanã. O Goiás foi eliminado pelo Flamengo na quarta-feira pela Copa do Brasil e amanhã joga contra o Flamengo, só que pelo Campeonato Brasileiro. Gil Mendonça, o dirigente comentarista. Boa tarde, tudo bem, Gil? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde ao Renato Sobrinho, né, que está aqui presente hoje. Renato, obrigado pela presença. Boa tarde ao Johnny Uto. Pois é, Thiago, umas rodadas interessantes esse final de semana, né? E eu que passei esses dias todos dizendo que o Vila não interessava pela Série C, para ser campeão da Série C. Eu ouvi uma entrevista do Leonardo Rizzo, onde ele disse que a diretoria toda em peso e todos os jogadores almeja muito esse campeonato, ou seja, eles querem ser campeão da Série C. Então, boa sorte ao Vila Nova e que o Vila Nova consiga esse êxito lá, de bater o Sampaio e chegar aqui e conseguir ir para a final e, evidentemente, ser campeão. Samurai Johnny Uto, boa tarde. Mais um final de semana aí, repleto aí de jogos importantes, né, para os nossos clubes goianos. São 3 partidas importantes. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Arruda. Boa tarde especial aqui ao Renato, ao Gil. Boa tarde cordial a todos que estão em casa assistindo mais uma vez o Batendo Bola aí com Gil Mendonça e Johnny Uto. E não teremos futebol em Goiânia nesse final de semana, né, Thiago? Aliás, esta semana, né? Exatamente. Toda semana. Tanto Goiás como Atlético, Vila Nova vão jogar fora. Partida decisiva para o Vila Nova, partida importantíssima para Goiás e Atlético. Atlético pegando o Bragantino, tentando sair da zona. E o Goiás, que querendo pontuar para poder continuar ali perto ali do G4, ou até mesmo, quem sabe, penetrar esse famoso G4 aí, rumo à Taça Libertadores 2014, Thiago. Comentarista mais coerente do Rádio Brasileiro, hoje aqui brilhando na telinha mais uma vez, Renato Sobrinho. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Muito boa tarde, Thiago Arruda, boa tarde ao Gil Mendonça, ao Johnny Uto, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de futebol com vocês, esse programa que é líder de audiência. Então, final de semana com muitos jogos, né, grandes decisões na minha opinião. Tanto o Atlético hoje, para mim inicia com a grande decisão, o Atlético faz a permanência começa hoje, né? Se o Atlético realmente conseguir um resultado, pelo menos não perder em Bragança Paulista, apesar que hoje, sistematicamente, o Atlético precisa ganhar pontos. Então, pelo menos não perdendo. E ainda resta um fio de esperança, o Atlético tem que continuar lutando. O Goiás, da mesma forma, amanhã. E o Vila Nova, é claro, a partida decisiva. Então, 3 decisões, na minha opinião, para os clubes goianos esse final de semana. É justamente do Atlético que eu vou começar a falar agora, viu, Gil Mendonça? Já que o Atlético joga às 7h30 da noite contra o Bragantino. A draga do Atlético é ruim, a situação é ruim, só que hoje mesmo o Atlético pode deixar a zona do rebaixamento. Para que isso aconteça, o Atlético precisa vencer o Bragantino e torcer para que o ABC de Natal não vençam em casa, ou seja, perca ou até mesmo empate. E o time do Atlético terá várias alterações para o jogo de hoje. Olha, Thiago, primeiro que o Atlético é um incógnito, né?
O Atlético, a gente acredita que vai vencer, ele não vence. Acredita que vai perder e não perde. Então, eu estou torcendo para o Atlético. O que eu posso dizer é isso. Agora, o fato é que o Atlético está uma bagunça. Eu nunca vi isso no Atlético. Hoje eu ouvi uma entrevista do Valdivino, há pouco, em uma rádio aí local. O Valdivino é tempestivo, dizendo que não vai ficar, dizendo que não tem dinheiro e que a folha do Atlético é 3 vezes maior do que o Icasa, e reclamando muito. Olha, o presidente, eu fui presidente, Valdivino, eu posso te dizer isso. Se o presidente não aceita aquela folha, é obrigação do presidente falar, eu não quero essa folha, eu quero uma folha menor. Então não foi feito isso, devia ter feito isso lá atrás. Agora que a Inês está morta, vem falar isso para nós, não tem jeito. Então assim, olha, ele está dizendo lá que tem alguns 3 jogadores, que está com salário de Série A, e que esses jogadores ele não conversa mais, que a gente até pode falar aqui, o Pituca, o Márcio e mais outro lá que eu não sei quem é, e que ele não conversa com esses jogadores mais, quem está conversando é o Jovaí. Então eu nunca vi uma coisa dessa. O presidente é para resolver esses detalhes. O presidente não precisa estar todo dia no clube, mas precisa estar atuante, e isso consequentemente foi levado para os jogadores. Os jogadores pré ou mercenários não recebeu, não vai jogar. Vampeta disse isso lá no Flamengo. O Flamengo finge que me paga, eu finge que jogo. Está acontecendo no Atlético. Então, assim, uma parada dificílima. Eu não acredito na vitória do Atlético hoje, apesar de estar torcendo pro Alvinegro. O Atlético terá várias alterações. Sabe quem está reaparecendo no meio campo do Atlético, Samurai Johnny Utto? O Dodó. O Pedro Bambu vai ficar no banco de reservas. Aliás, são várias alterações. O Bida perdeu espaço no time titular. O John Leno está lesionado, está vetado pelo departamento médico. O Diego Giareta será improvisado na esquerda. Aí o Bida vai para o banco de reservas, assim como o atacante Juninho também vai para o banco de reservas. Sabe quem vai atuar ao lado do Anselmo? Vai jogar o Adriano Michael Jackson. O Juninho e o Ricardo Jesus, então, deixando o ataque do Atlético para a entrada de Anselmo e Adriano Michael Jackson. Na verdade, se fosse olhar pelo lado técnico, acho que o Gil, o Renato também concorda comigo, Márcio, Giareta, Dodó, Pipico, Bida, nunca deveriam ter saído do time titular do Atlético. São jogadores titularíssimos, futebol para jogar em time de Série A, essa é a grande verdade, mas por questões financeiras e de disciplina, estão fora do time. Eu até queria fazer uma pergunta para o Gil, porque o Gil ontem, Thiago, disse que o Atlético, na visão dele, já está rebaixado. Gil, se o Atlético ganhar hoje do Bragantino, que é normal, o Atlético, quando você menos espera, ele vai lá e ganha. Você não acredita que o Atlético vai ser rebaixado? Acredito. Jura, Gil? Acredito. Se o Atlético ganhar hoje, o Atlético está rebaixado. O Atlético não vai dar conta de continuar na série B. É difícil. A situação do Atlético, Johnny, ela é triquitante, vamos dizer assim. Porque os jogadores, a gente que está aqui falando, é fácil falar, olha, eu acredito, o Atlético vai sair, papapá, mas não vou enganar os torcedores. Olha, eu fui dirigente de futebol, eu sei no que eu estou falando, o jogador que não recebe, ele não joga. Não tem o capeta que faz ele jogar. Então, assim, os jogadores estão 3 meses sem receber, jogadores vão à imprensa. Ontem o Márcio foi na imprensa, falou do Adson, falou do Jovaí, mas não falou do presidente. Então tem um clima pesadíssimo lá dentro. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. A situação do Atlético é crítica. E eu acho que nesse momento é mais salutar o Atlético cair para a Série C, mandar todo mundo embora, fazer uma folha baratinha, uma folha que dá para conduzir, e fazer um trabalho e recuperar, que nem o Vila está recuperando aqui agora. Foi tão fácil a Série C. O Vila Nova, com o time em brega, foi lá, bateu e conseguiu subir, que é uma coisa que eu jamais acreditava. Então, eu acho que o Atlético tem que fazer isso, porque que não pode continuar com esses contratos altíssimos do jeito que está. O Renato, sobre quando a crise ela é administrativa, ela é pior do que a crise dentro do futebol, especificamente falando? Sem dúvida alguma, né, Thiago? Até porque a gente sabe que, tecnicamente, você pode substituir peças. Agora, administrativamente, é difícil. A gente viu no último jogo que fizemos lá no estádio Serra Dourada, que o Atlético foi derrotado naquele fatídico jogo em que o zagueiro acabou fazendo gol contra. Ao final do jogo, o presidente Valdivino de Oliveira, com sua família, saindo lá no estacionamento, você estava comigo, presenciou, ele foi praticamente cercado por um grupo de torcedores atleticanos, quase chegaram à via de fato, enfim. Então, administrativamente, é muito ruim a situação do Atlético. Dessa forma, com esse tipo de comportamento, é pouco provável que ele fique. Agora, eu vejo também, Gil, por sua vez, um grupo de jogadores que ainda estão com foco nisso. Alguns dos jogadores, não são todos, claro. Você já citou aí alguns que a gente realmente percebe neles que o futebol, a capacidade técnica desses jogadores diminuiu paralelo
ao não pagamento. Então a gente percebe que alguns jogadores ali que tem um pouco mais de profissionalismo estão querendo ainda sair. A gente viu que o Atlético dentro de campo mostrou uma certa evolução. Agora, resta saber se isso vai perder e não perde. Então, eu estou torcendo para o Atlético, o que eu posso dizer é isso. Agora, o fato é que o Atlético está uma bagunça. Eu nunca vi isso no Atlético. Hoje eu ouvi uma entrevista do Valdivino, há pouco, em uma rádio aí local. O Valdivino é tempestivo, dizendo que não vai ficar, dizendo que não tem dinheiro e que a folha do Atlético é 3 vezes maior do que o Icasa, e reclamando muito. Olha, o presidente, eu fui presidente, Valdivino, eu posso te dizer isso. Se o presidente não aceita aquela folha, é obrigação do presidente falar: eu não quero essa folha, eu quero uma folha menor. Então não foi feito isso, devia ter feito isso lá atrás. Agora que a Inês está morta, vem falar isso para nós, não tem jeito. Então assim, olha, ele está dizendo lá que tem alguns 3 jogadores, que está com salário de Série A, e que esses jogadores ele não conversa mais, que a gente até pode falar aqui, o Pituca, o Márcio e mais outro lá que eu não sei quem é, e que ele não conversa com esses jogadores mais, quem está conversando é o Jovaí. Então eu nunca vi uma coisa dessa. O presidente é para resolver esses detalhes. O presidente não precisa estar todo dia no clube, mas precisa estar atuante, e isso consequentemente foi levado para os jogadores. Os jogadores pré ou mercenários não recebeu, não vai jogar. Vampeta disse isso lá no Flamengo. O Flamengo finge que me paga e eu finge que jogo. O que está acontecendo no Atlético? Então, assim, uma parada dificílima. Eu não acredito na vitória do Atlético hoje, apesar de estar torcendo pro Alvinegro. O Atlético terá várias alterações. Sabe quem está reaparecendo no meio campo do Atlético, Samurai Johnny Otto? O Dodó. O Pedro Bambu vai ficar no banco de reservas. Aliás, são várias alterações. O Bida perdeu espaço no time titular. O John Leno está lesionado, está vetado pelo departamento médico. O Diego Giareta será improvisado na esquerda. Aí o Bida vai para o banco de reservas, assim como o atacante Juninho também vai para o banco de reservas. Sabe quem vai atuar ao lado do Anselmo? Vai jogar o Adriano Michael Jackson. O Juninho e o Ricardo Jesus, então, deixando o ataque do Atlético para a entrada de Anselmo e Adriano Michael Jackson. Na verdade, se fosse olhar pelo lado técnico, acho que o Gil, o Renato também concorda comigo, Márcio, Giareta, Dodó, Pipico, Bida, nunca deveriam ter saído do time titular do Atlético. São jogadores titularíssimos, futebol para jogar em time de Série A, essa é a grande verdade, mas por questões financeiras e de disciplina, estão fora do time. Eu até queria fazer uma pergunta para o Gil, porque o Gil ontem, Thiago, disse que o Atlético, na visão dele, já está rebaixado. Gil, se o Atlético ganhar hoje do Bragantino, que é normal, o Atlético, quando você menos espera, ele vai lá e ganha. Você não acredita que o Atlético vai ser rebaixado? Acredito. Jura, Gil? Acredito. Se o Atlético ganhar hoje, o Atlético está rebaixado. O Atlético não vai dar conta de continuar na série B. É difícil. A situação do Atlético, Johnny, ela é periquitante, vamos dizer assim. Porque os jogadores, a gente que está aqui falando, é fácil falar: olha, eu acredito, o Atlético vai sair, papapá, mas não vou enganar os torcedores. Olha, eu fui dirigente de futebol, eu sei no que eu estou falando. O jogador que não recebe, ele não joga. Não tem um capeta que faz ele jogar. Então, assim, os jogadores estão 3 meses sem receber. Jogadores vão à imprensa. Ontem o Márcio foi na imprensa, falou do Adson, falou do Jovaí, mas não falou do presidente. Então tem um clima pesadíssimo lá dentro. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. A situação do Atlético é crítica. E eu acho que nesse momento é mais salutar o Atlético cair para a Série C, mandar todo mundo embora, fazer uma folha baratinha, uma folha que dá para conduzir, e fazer um trabalho e recuperar. É que nem o Vila está recuperando aqui agora. Foi tão fácil a Série C. O Vila Nova, com o time em brega, foi lá, bateu, conseguiu subir, que é uma coisa que eu jamais acreditava. Então eu acho que o Atlético tem que fazer isso, porque que não pode continuar com esses contratos altíssimos do jeito que está. O Renato, sobre quando a crise ela é administrativa, ela é pior do que a crise dentro do futebol, especificamente falando? Sem dúvida alguma, né, Thiago? Até porque a gente sabe que, tecnicamente, você pode substituir peças. Agora, administrativamente, é difícil. A gente viu no último jogo que fizemos lá no estádio Serra Dourada, que o Atlético foi derrotado naquele fatídico jogo em que o zagueiro acabou fazendo gol contra. Ao final do jogo, o presidente Valdivino de Oliveira, com sua família, saindo lá no estacionamento, você estava comigo, presenciou, ele foi praticamente cercado por um grupo de torcedores atleticanos, quase chegaram à via de fato, enfim. Então, administrativamente, é muito ruim a situação do Atlético.
Dessa forma, com esse tipo de comportamento, é pouco provável que ele fique. Agora, eu vejo também, Gil, por sua vez, um grupo de jogadores que ainda estão com foco nisso. Alguns dos jogadores, não são todos, claro. Você já citou aí alguns que a gente realmente percebe neles que o futebol, a capacidade técnica desses jogadores diminuiu paralelo ao não pagamento. Então a gente percebe que alguns jogadores ali que têm um pouco mais de profissionalismo estão querendo ainda sair. A gente viu que o Atlético dentro de campo mostrou uma certa evolução. Agora, resta saber se isso é o suficiente nessa balança, o equilíbrio entre jogadores que querem e os que não querem para fazer o Atlético sair dessa situação. Para você que está aí na sua casa, você telespectador que gostaria de interagir aqui com o programa, você pode mandar o seu torpedo via SMS, mande no 8583-0203. Eu confirmo, 8583-0203 e 8625-8457. 8625-8457. O número está aí na sua telinha. Já tem mais a primeira participação do programa, Samurai? Já temos aqui a primeira participação, Thiago. O Eudes, lá do Jardim Guanabara, está elogiando o programa e pedindo um abraço, e mandar um abraço para o pessoal lá, para o Giovanni e o André, em Senador Canedo. Tá aí, Eudes, um abraço para você, Eudes. Está mandado um abraço para o Giovanni e para o André, também lá no Senador Canedo. Por falar em Senador Canedo, deixa eu mandar um beijo para Kate. Ela está acompanhando o programa pela internet. Um beijo especial para você, Kate. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos para um rápido break comercial. Na sequência, a gente volta a destacar um pouco mais de informações dos nossos clubes goianos no Brasileirão de 2013. Não saia daí. Comercial Rubi, uma empresa familiar possuindo uma grande equipe de funcionários, traz para você grandes variedades como batata, cebola, kabuchá e alho, usando como método um processo de seleção em todos os produtos. BR 153 Ceasa, Jardim Guanabara. Para mais informações, ligue 62-3522-9494. Comercial Rubi, fornecendo para os maiores hipermercados de Goiás. A Godoy Imóveis é referência em compra e venda de lotes, casas, mini chácaras e fazendas em Abadiânia de Goiás, disponibilizando também as melhores e mais bem localizadas áreas às margens do Lago Corumbá 4, a sua melhor opção para pesca esportiva, camping e lazer. Acesse www.godoyimoveisabadiania.com.br. Godoy Imóveis. Informações 62-3343-2080 ou 8425-4967. Na hora de arrumar o seu carro, não entregue na mão de qualquer um. Conheça a Sol Mecânica, assistência técnica mecânica em geral para carros nacionais e importados, mecânica em geral em gasolina, álcool e diesel. Sol Mecânica, especializada Mitsubishi. Sol Mecânica, Avenida Epitácio Pessoa, final da Avenida T63, telefone 3227-6488. Sol Mecânica. Real Cores, loja Conceito Anjo. Compre e concorra a uma moto Honda 125 0 km. Real Cores, produtos Anjos, com o melhor preço da região. A tinta que seu apartamento merece está na Real Cores. Tintas automotivas e imobiliária em geral. Fazemos a cor dos seus sonhos. E ainda, tem um suco geladinho e cafezinho o dia todo. Real Cores, na Avenida T9, número 3149, no Jardim América, em Goiânia. Telefone 3088-2828. Entregamos a domicílio com o atendimento que você merece. Com mais de 20 anos de tradição, o Verdurão da Roça oferece aos seus clientes o que há de melhor em frutas e verduras, direto do campo e com uma super promoção em mercearia. Precisou de frutas e verduras? O Verdurão da Roça leva o que há de melhor até você. Entregas em domicílio com agilidade e um ótimo atendimento. Para mais informações, ligue 3092-1935. Avenida Circular, setor Pedro Ludovico. Verdurão da Roça. Hortifruti de qualidade, você só encontra aqui.
Estamos de volta na apresentação do programa Batendo Bola, até para fechar aqui o assunto do Atlético. Antes de eu confirmar aqui o time que deve entrar em campo hoje à noite, tem um recadinho aí, Gil Mendonça? Tem um torpedo aqui interessante aqui do Guilherme, do Santo Hilário. O Guilherme que fala do elenco atual do Vila e do Atlético. Se o Atlético cair, quais os jogadores que interessariam ao Vila nesse momento? Olha, na minha opinião, eu acho que o Márcio encaixaria bem, só que o Márcio, o salário dele é altíssimo, né? No meio de campo, eu não sei, talvez ali o Dodó. Esse Fábio Lima tá jogando o muito, Fábio hein? Lima, o 10, né? O atacante, talvez, esse menino que não vai jogar hoje. Ricardo Jesus? O outro. Juninho? Não, o centroavante. O Anselmo. Anselmo. Talvez o Anselmo servia ao Vila Nova. E o Juninho. Eu acho que o Juninho encaixaria bem também no Vila Nova. Então, mas assim, isso é só um esse, comentário meu, minha opinião. Né? Minha opinião. Somente isso. Para ajudar vocês aqui, ó, já estão de saída, já estão para deixar o Atlético o Pipico, né? O Guilherme Santos, que é o lateral esquerdo, o Pipico é atacante, o Ednei, aquele zagueiro, e o volante Marino. Esses já estão de saída do time. Na minha opinião, além desses que o Gil falou, o Pipico tem condições sim de ser titular no Vila Nova, o Marinho também, grande jogador, se ele quiser jogar bola, é um grande segundo volante, e o Bida, nem precisa falar, o Bida joga em Série A, joga no Vila, joga no Goiás, joga em qualquer time. O próprio Hernandes também. O Hernandes joga na lateral esquerda, hoje ele é um dos melhores do Brasil, ele querendo jogar. No meio campo, ele é um jogador regular, mas na lateral esquerda, realmente, ele é acima da média. O goleiro Márcio, para mim, o goleiro Márcio hoje seria titular no Vasco da Gama, por exemplo. Muitos times da Série A não tem um goleiro com a categoria nem a experiência do Márcio do Atlético. Tem muitos jogadores do Atlético que poderiam sim servir ao Vila Nova. Agora o Gil falou, Renato, sobre em relação ao Márcio no Vila, eu penso que não, porque na minha visão o Tony, ele é um goleiro nível de Série A. Só tem 21 anos de idade e tá jogando muito. Não, mas assim, eu respeito a opinião sua, do Renato, evidente. Mas assim, o Márcio... Não pode insistir com o garoto da base? Eu achei, assim, eu vejo ele muito líder, né? E eu acho que se o Vila Nova conseguisse acertar um salário com ele e pudesse encaixar o salário em dia com ele, eu acho que ele seria ali o grande xerifão do Vila Nova. Aí sim seria o maior dos reforços que o Vila Nova pudesse trazer, seria o Márcio. O Tony é muito bom goleiro, mas é muito novo. Série B eu não sei se vai encaixar, mas é muito novo. Não me engano, tem 19 anos, né? 21 anos? 21 anos. Eu acho ele... Não, 21 até que vai. Achei que ele tinha 19 anos. Mas, assim, para a Série B, eu acho que o Vila Nova precisaria de um goleiro mais experiente, né? mais compactado. Na verdade, o Vila Nova terá que contratar outro goleiro. Só tem um, né? Só tem um, né? Contratou aquele que o Neto Gaúcho indicou. Tem que completar o time profissional, tem que ter pelo menos 3 goleiros profissionais e o quarto, geralmente, é o goleiro da categoria de base. Lembrando, Thiago, que quem está mandando o torpedo vai estar concorrendo a essa camisa hoje do programa Batendo Bola e essa camisa está com você, né, Gil? Mostra aí, Gil. A do Goiás. A camisa da regata do Goiás, da marca Loto. Essas camisa, duas camisas vão ser sorteadas hoje. A camisa que o Paulo aqui da televisão mais adora. O Paulo já tem uma dessas aí. E nós vamos sortear essa outra para outro. Então, só para finalizar, eu até tenho algumas informações que os bastidores do futebol, você sabe como é que é, né? Não posso afirmar, até porque isso é uma especulação, mas especula-se que o Pipico, que já está de saída do Atlético, estaria acertando com o Vila Nova, já haveria sido procurado pela diretoria vilanovense e é um jogador que interessa para o Goianão 2014 de Série B. Ainda a título de informações, eu não ficaria com o Márcio, justamente por conta da realidade salarial que o Márcio tem hoje. Pouco provável que ele vá aceitar uma proposta de redução de salário para jogar no Vila Nova. E o Vila Nova... Márcio também, né? Exato. E Giareta? Não, esse sim, é o que eu ia falar. Na minha opinião, jogadores que serviriam ao Vila Nova. O Giareta, muito bom. O Arthur, se o Atlético não for ficar, é uma grata revelação, jovem, tem potencial. O próprio Jorginho, que saiu um dia do Vila Nova para reforçar o Atlético, hoje é um dos jogadores que podem decidir em favor do Atlético. Tem futebol para isso. Eu apontaria também no ataque, onde o Vila, para mim, é o setor do Vila mais carente, algumas peças ali, o próprio Ricardo Jesus, que é um centroavante de área, caso o Frontini também não permaneça, não sei qual a situação do Frontini, mas o Ricardo Jesus, não por acaso disputou aí palmo a palmo com o Walter, artilharia do Campeonato Goiano desse ano, é um jogador para mim que tem uma referência, jogador de área, além de outros jogadores que serviriam sim para o Vila Nova.
E a informação que eu tenho é a informação de bastidores, de que o Diego Giareta estaria acertando com o Goiás. Dá para acreditar nessa informação? Olha, eu acredito. Eu também acredito, porque o Goiás vai perder o Hernando, vai perder o Rodrigo, e o Giareta é um jogador de nível de Série A. O problema é o Gel. Não concordo, eu acho que Gil, o Giareta não joga Gil. no Goiás, não dá conta. O Goiás precisa de um zagueiro de nome, um zagueiro mais compactado, um zagueiro de Série A. Não adianta. E outra coisa, se vocês colocarem tantos jogadores do Atlético do Vila Nova, ô Paulinho, aí Vila Nova o ano que vem tá rebaixado, porque tá danado, né? Então eu acho assim, 3 jogadores tá ótimo. Aí o Vila vai e busca mais alguns jogadores. Não, mas a gente tá sugerindo assim, do total poderia ter, não que vá todos, até porque já tem lá Romerito, já tem o Robson, já tem um tanto de jogador que veio da Atlético. O Romerito renova? O Romerito eu acredito que ele fique pro Goianão. Aí vai depender dele, da condição física dele no Campeonato Goiano para poder Na permanecer. verdade, a gente está dizendo jogadores que têm condições de disputar uma Série B. Na nossa opinião, todos esses jogadores têm sim condições de disputar uma Série B. Ó, o Guilherme está perguntando fazendo uma pergunta interessantíssima. Vamos lá. Está perguntando o que é mais fácil. O Arley está indo para a Aparecidense ou para o Vila Nova? Ih, Renato, você quer Vila Novense? A começar assim, não tem informações nenhuma da saída do Arley para o Vila Nova. Acho pouco provável, nem mesmo a diretoria do Vila Nova fará isso, tendo em vista as circunstâncias que o Arley deixou ao sair do Vila Nova na ocasião. É claro que não tem nada, isso é muito tempo, já tem passado, ele é profissional, mas acredito sim que ele vai defender a Aparecidense, como já vem sendo especulado aí na mídia. A informação que eu tenho é o seguinte, o Cocá conversou com o Arley tem negócio em Aparecida de Goiânia, tem negócio na região ali do Maguito, o Maguito já conversou com o Arley, e o Maguito, acho que ontem, pessoal do o Arley, Maguito, né, Maguito e o Cocá estaria conversando com o João Bosco Luz a respeito de levar o Arley para lá. O que está pesando é o salário, e outro detalhe que está pesando é que o Arley quer um cargo administrativo no Goiás. Então o Arley está pensando futuramente em ser ele um dirigente, um presidente do Goiás, e ele não quer sair para não manchar tudo que ele fez pelo Goiás. Então o que está pegando é isso. Eu acho que aí as diretorias vão se acertar, porque eu acho que o Arley não joga mais no Goiás, porque ele não se entende mais com o Anderson. Para encerrar então o assunto do Atlético, o Atlético deve ir a campo hoje contra o Bragantino com Márcio no gol, Rafael Cruz pela direita, Arthur e Alex Moraes a dupla de zaga, com Diego Giareta improvisado na esquerda. No meio campo, Regis, Dodó, Jorginho e Fábio Lima. No ataque, Adriano, Michael Jackson e Anselmo. Agora vamos falar do Goiás, o Verdão que joga amanhã contra o Flamengo. O jogo será novamente no Maracanã, às 9 horas da noite. E 3 jogadores já embarcaram para o Rio de Janeiro, jogadores que ficaram fora do jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, onde o Goiás foi eliminado pelo Flamengo. São eles, o lateral esquerdo William Matheus, tem o Hugo, meio-campista, e qualquer outro jogador que viajou também para o Rio de Janeiro, o Léo Bonatini. Léo Bonatini. Que não podia jogar porque já tinha atuado na Copa do Brasil. Eu acho que o Anderson vai colocar os 3, não chamaria à toa. Eu acho que o Viçosa realmente perdeu sua oportunidade. Aliás, teve muita oportunidade, não deu conta, né? E eu acho que o Bonatini vai jogar realmente titular. Eu acho que o Goiás ele pode vencer essa partida, porque o Flamengo vai estar desfocado do Brasileiro, não tem chance mais. Eu acho que o Jaime deve colocar os reservas, né? Vai fazer um time misto, deve poupar a informação do ou deve poupar. Então eu não acredito que o Flamengo vem com o time inteiro, até mesmo porque tem uma partida dentro de 14 dias contra o Atlético Paranaense e outro detalhe, jogadores cansados. Então se o Goiás bater lá, é evidente que o Goiás realmente agora sim entra como um dos candidatos seríssimos a Libertadores. Ô Gil, mas justamente porque são 14 dias que eu acho que o Flamengo vai entrar com o time normal. 14 dias é um período, para mim, mais do que suficiente para o time estar descansando e dar prosseguimento nas 2 competições. Não, mas eu falo assim, sabe por quê? O Flamengo não tem chance mais no Brasileiro, né? E tem aquele exame lá, secar, que mostra que o jogador está cansado e tal, pode ter uma contusão. E os jogadores realmente do Flamengo, você viu que se dedicaram nos 2 jogos. Foram muito estressantes as 2 partidas, né? Então eu acho que o Flamengo vai poupar aí muitos jogadores. Aproveitando aqui, mandar um abraço pro argentino. O argentino está falando aqui sobre o Goiás, que o Flamengo, a favela do Rio de Janeiro, conseguiu derrubar o Goiás, está chateadíssimo aqui. Argentino, passou, o Goiás fez uma grande campanha na Copa do Brasil, agora é focar no brasileiro. O Goiás tem chance aí de chegar à Libertadores. O Renato, sobre o Goiás, nesta rodada, ele pode chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Dá para acreditar? O Goiás joga contra o Flamengo, aí eu pego aqui os adversários que estão na frente do Goiás. O Cruzeiro pode ser o campeão brasileiro nesta rodada, o Atlético Paranaense joga em casa, só que joga contra o São Paulo, né? E o Grêmio joga contra o Cruzeiro. O Cruzeiro vencendo o Grêmio, o jogo é lá no Mineirão, né? O Goiás tem tudo para se posicionar muito bem dentro da tabela nesse momento. Agora, um detalhe que me chama a atenção, principalmente, Thiago Arruda, é a questão
Libertadores pensando em Campeonato Brasileiro. Ninguém comentou muito, mas essa semana aconteceu ontem, inclusive de forma brilhante, né, uma grande partida. A Ponte Preta acabou eliminando o Vélez, né, 2-0, bateu lá na Argentina. E aí o que acontece? A partir daí, Ponte Preta e São Paulo vão se enfrentar na semifinal brasileira. Então é certo que nós teremos um dos clubes na Sul-Americana sendo brasileiro na final. Se esse clube for o campeão, aí diminui uma vaga no G4, né? Aí passa a ser G5. Então realmente passa a ser G3. G3, melhor dizendo. Não sendo São Paulo, nós vamos torcer contra o São Paulo, secar o São Paulo. São Paulo é Ponte Preta. Ô, Thiago, Nenhum dos dois. mandar um grande abraço aqui pro Roberval, que trabalha aí no ramo Teixa, colega meu de trabalho, tá ligado aqui, mandando um abraço pro Jones, que gosta muito do Jones. Roberval, ó, fica ligado aí, obrigado pela audiência, e depois você me liga que eu queria falar com você. Um grande abraço. Vamos para um... Tem uma pergunta pro Renato, ele vai responder após o intervalo. O Guilherme está perguntando para você, Renato, se o Goiás deve manter esse elenco ou deve contratar novos jogadores para 2014. Depois do intervalo, o Renato Sobrinho responde então a pergunta do nosso telespectador. Não saia daí, já já a gente fala um pouco mais do Goiás, que joga amanhã contra o Flamengo no Maracanã. Com mais de 30 anos de tradição, o Grupo Garcia se destaca como o maior distribuidor de tomates da região Centro-Oeste. Usando rigorosa seleção automática em seus produtos com maquinário de última geração, o Grupo Garcia se tornou referência na comercialização de tomates longa-vida e salabete italiano, abastecendo os maiores e melhores hipermercados do Brasil. Grupo Garcia, qualidade unindo gerações. Fone 3522-9110. O bairro Garavelo agora pode contar com a maior e melhor estrutura esportiva da região. Centro Esportivo Cora Coralina, possuindo piscinas aquecidas para hidroginástica, natação para adultos e bebês, campus society para locação e também escolinha de futebol para crianças a partir de 4 anos de idade. Coordenação Marcelo Batista, ex-jogador do Goiás Esporte Clube. Vale a pena conferir. Rua 5E, quadra 34, lote 17. Residencial Parque Garavelo, próximo ao Banco Itaú. Fone 3097-4164. Comercial Rubi, uma empresa familiar possuindo uma grande equipe de funcionários, traz para você grandes variedades como batata, cebola, kabuchá e alho, usando como método um processo de seleção em todos os produtos. BR 153 Ceasa Jardim Guanabara. Para mais informações, ligue 62-3522-9494. Comercial Rubi, fornecendo para os maiores hipermercados de Goiás. Faculdade Lions, a faculdade que mais cresce no estado de Goiás, ensinando com qualidade. A Faculdade Lions dispõe de cursos de graduação em Administração, Direito, Publicidade e Propaganda, Turismo e Hotelaria, além de 17 cursos superiores com 1 ano de duração e pós-graduação em diversas áreas com os melhores professores. Laboratórios de Informática, Prática Jurídica, Publicidade e Propaganda. Venha já, o futuro começa aqui. Em um excelente ambiente, o Empório das Carnes Aliança traz para você várias opções em carnes bovinas, suínas, peixes e aves, selecionadas com total rigor, higiene e qualidade. Atendemos toda a região metropolitana. Empório das Carnes Aliança, procedência aliada ao melhor atendimento. Rua Itaúsu, número 232, Conjunto Guadalajara, Cidade Jardim. Teleentregas 62-3299-5259. Estamos de volta, ainda falando do Goiás. Aliás, antes tem a resposta, né, do Renato Sobrinho, a pergunta do telespectador. Ele perguntou para você, Renato, se para 2014 o Goiás deve manter esse elenco ou deve priorizar novas contratações? As duas coisas. No primeiro, o Goiás tem que manter a base, né? Jogadores importantes, e eu vejo com certa preocupação a saída principalmente do setor defensivo. A saída do Hernando, já praticamente definido, tem um pré-contrato assinado com o Inter, um jogador que não tem hoje no mercado
um jogador com a reposição e a recuperação que o Hernando tem. O próprio Rodrigo hoje é o principal jogador da defesa do Goiás. Seria muito interessante a diretoria do Goiás fazer, não medir esforços para manter esse jogador. E é claro, precisa sim de reforço. O Goiás está fazendo uma campanha acima da média pelo time que tem, porque na verdade o Goiás não tem um elenco e é por isso que na hora H faltou. Faltou quando o Walter falta, não tem substituto. Quando o próprio William Matheus falta, não tem substituto. Quanto o Hugo, que a gente tanto criticou e resolveu jogar depois, não tem substituto. Então, por isso que o Goiás precisa, sim, manter essa base e contratar novos jogadores com qualidade. Ô, Gil, e o Eduardo está dizendo que você está de brincadeira, Gil. É lógico que o São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana. O Goiás pode começar a rebolar para tentar ficar entre os 3. E aí, Gil? Tudo bem, só que eu vou torcer contra o É seu amigo, hein? É seu amigo. Eduardo, eu vou torcer contra o São Paulo. Você deixa? Eu posso torcer contra o São Paulo? E aproveitando aqui, mandar um abraço pro Fábio Lopes. O Fábio Lopes mandou 2 torpedos interessantes aqui, viu, Thiago? Ele está perguntando primeiro se o Goiás perdeu os 3 mandos de campo, né? Ele perdeu no TJD, entrou com efeito suspensivo e ganhou, conseguiu jogar no Serra Dourada. Então ele vai jogar no Serra Dourada e segundo o que ele está dizendo, que está assistindo nosso programa via celular. E pelo celular, no carro, ele está parado no carro nesse exato momento, ele está assistindo o nosso programa. Né? Ele está dizendo aqui que gosta muito do nosso programa e está mandando um grande abraço para nós. Fábio Lopes, um grande abraço para você, continue aí na audiência, ok? Vamos agora, então, ver os gols, né, da vitória. Ontem a Ponte Preta acabou surpreendendo o Vélez Sarsfield da Argentina e venceu o time argentino por 2-0. Acreditem se quiser, tem gols de 2 atacantes, aliás, de 2 jogadores que estiveram no Atlético. Primeiro, Elias, ex-Atlético Goianiense, marcou bonito. Golaço, uma jogada bem trabalhada, né? No contra-ataque, você vê como ele tabelou e acabou fazendo um golaço. E aí o Fernando Bob, depois um belo chapéu no goleiro, né? Ele acabou finalizando de cabeça. Ex-atleticanos fazendo história. E fora do estilo dele, né? Ele realmente foi um jogador agudo nessa jogada, ele foi um jogador mais de contenção, mais de armação de jogada. Realmente uma jogada interessantíssima do Fernando Bob. Porque aqui no Atlético não quis jogar. Mas nesse momento aí o Atlético tomava um bombardeio, viu, Johnny? Assim, bola na trave, uma pressão assim. Argentina, a Ponte Preta. Desculpa, a Ponte Preta, falando de São Paulo, né? A Ponte Preta, representando o estado de São Paulo, representando o Brasil, tomava uma pressão sem proporções, mas era o dia da Ponte. Bola batia no zagueiro, saía, batia na trave, saía, e aí o Fernando Bob... E detalhe, viu? A Ponte Preta irá enfrentar o São Paulo na fase semifinal por conta do regulamento, né, da Conmebol. Né? Segundo o regulamento da Conmebol, 2 equipes do mesmo país não podem chegar na decisão da Copa Sul-Americana. Eu acho uma bobeira isso. Não vejo um motivo, porque se o time tem competência, por que ele não pode confrontar? Ô Bebeto, o Bebeto tá mandando uma mensagem aqui interessante, Thiago, dizendo que o Vascão dele vai explodir e vai chegar entre os 4 na Libertadores. Bebeto, tem dó, Bebeto, faz comigo não. Aí você tá de brincadeira comigo, falar que seu Vascão vai chegar, ué? Vai chegar onde, Bebeto? O Vasco tem 36 pontos. Soma aí, Renato, você é bom de matemática. 36 mais 18. Não, sem chance. Né? 54. Se brincar, ele consegue salvar-se ainda do rebaixamento. 54, ele chegaria, se ele ganhasse todos, ele chegaria a uma pontuação do Grêmio, que hoje é o 3º colocado. Agora, não sei se vocês concordam comigo, para mim, o empate amanhã lá no Maracanã pro Goiás é um bom resultado. O Goiás está um time um pouco chacoalhado, um time assim, psicologicamente abatido, vem de 2 derrotas para o Flamengo. Para mim, se o Goiás trouxer de lá um empate, e principalmente se apresentar um futebol melhor, para mim o Goiás está devendo, contra o Botafogo, que o Goiás também não jogou bem, se o Goiás vier com empate e apresentando um ótimo futebol, o Goiás já vai estar tendo novas forças, novos ares, para dar continuidade a essa sequência aí, para tentar ficar entre os 4. Ô Gil, o Goiás joga contra a Ponte Preta, e a Ponte Preta deve, se bem que a Ponte Preta não deve jogar com o time reserva, porque está disputando rebaixamento também, né? Ela tá numa... Mas tem um detalhe, viu? Você disse que vai torcer contra o São Paulo, né? Então você, além de torcer contra o São Paulo, você tem que torcer a favor também do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, já que o Atlético Paranaense está no G4 e não o Flamengo. Se o Atlético Paranaense for campeão da Copa do Brasil e ficar entre os 4, o São Paulo sendo campeão da Sul-Americana, o G4 continua sendo o G4. Só um detalhe, Gil. Torcer para que o Atlético Paranaense vence o Flamengo. Isso. E o São Paulo não vença a Ponte Preta. E mais um detalhe. O confronto da situação é entre São Paulo e Atlético Paranaense. Nesse jogo exclusivo, você tem que torcer para o São Paulo. No outro eu tenho que torcer pra quem então, John? O outro. Tá complicado. Ô Renato Sobrinho, o Fábio Araújo de Lima, lá do Portal Canedo dos Amigos de Goiás, tá te mandando um abraço e parabenizando. O japonês, segundo o Fábio Araújo de Lima, o japonês tem crescido muito na crônica esportiva de Goiás. Porque eu tô comendo muito macarrão, tô engordando. Ô Renato, mas deixa eu te falar, falando a verdade, você que acompanha futebol tanto pelo rádio como também pela televisão, você acredita realmente que o Goiás tem condições de chegar ali nas últimas rodadas brigando
para poder disputar uma vaga na Libertadores esse ano? Olha, eu penso que sim, né, Johnny? Até porque, na verdade, hoje o time do Goiás é um time que tem as dificuldades, precisa muito se estruturar. Eu estou temeroso com relação a esse jogo aí, no jogo de amanhã. Isso por quê? Porque o Goiás vai estar naquela famosa ressaca, né? Não deixa de ter aquele abatimento normal, natural. Criou-se uma expectativa muito grande acerca de conseguir reverter o quadro lá no Rio, nesse jogo da Copa do Brasil. Não conseguiu e desta feita agora o objetivo é outro. Então eu estou temeroso com relação a isso, mas ainda acredito sim que o Goiás, fazendo esse bom jogo no Maracanã, estou com você, se o Goiás não perder amanhã no Maracanã, buscar pontos, eu acredito que vai ser muito melhor e por isso mesmo as coisas vão fluir naturalmente para enfrentar a Ponte Preta e dar sequência para fazer os 2 jogos que restam. Vamos fazer uma pergunta, Thiago? E para você, o que você acha? Júnior Viçosa, não vem agradando a torcida, não vem agradando ao técnico Anderson Moreira, continua ou fica de fora? Não, o Júnior Viçosa ele teve um grande momento, né? O Anderson acabou o tirando da equipe no momento crítico para ele. O Júnior estava muito bem, o Viçosa, né? Ele acabou saindo da equipe e depois disso não teve a sequência, a oportunidade. Agora, baseado nisso, é que nós estamos vendo hoje o Goiás com uma certa dificuldade. Vamos para um rápido break comercial. Na sequência, vamos falar do Vila. O Tigrão joga amanhã, às 7 horas da noite, contra o Sampaio Correia, na capital do Maranhão. Não saia daí, estaremos voltando dentro de 2 minutinhos. Se você procura qualidade em frutas, legumes e verduras, você só encontra no Verdurão São Judas, contando também com ampla mercearia, levando até você o que há de melhor com uma grande variedade de produtos. Antes de fazer as suas compras, passe no Verdurão São Judas. Atendimento familiar e preços imbatíveis. Rua Itaberaí, quadra 14, lote 13, número 845, bairro São Judas Tadeu. Fone 3205-3502. Celeiro Supermercado, o gigante da economia na região, onde você tem o menor preço, melhor atendimento e as melhores condições de pagamento. Aqui você encontra variedade de frutas, legumes, açougue e padaria, tudo em um só lugar, além de qualidade e o melhor preço. Venha conferir. Celeiro Supermercado, Avenida W5, quadra 75, lote 6, setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Fone 3085-0430. Você, comerciante que procura variedade em produtos paulista, ficou mais fácil. Na Calu Comercial de Alimentos você encontra os melhores preços e produtos com qualidade e variedade em geral. Fazemos entrega por toda a região metropolitana. Para mais informações, ligue 3522-9292. E-mail para contato calualimentos@terra.com.br. BR 153, Ceasa Jardim Guanabara. Calu, qualidade como você nunca viu. Não tem mal nenhum você gostar de saborear uma deliciosa comida caipira, não é? Pois é. No restaurante Mal Nenhum, você encontra os mais variados pratos típicos, quentes e frios, saladas, bebidas e sobremesas de dar água na boca. O restaurante Mal Nenhum está localizado na D36, número 3569, setor Bueno. Para mais informações, ligue 3255-0939. Não tem mal nenhum em experimentar. Vá conhecer e se deliciar. Não sabe onde comprar caixas? A Goiás Caixas pode te ajudar. Uma empresa com produção própria, pioneira em gravação e venda de caixas plásticas, trazendo para você vários modelos, como GL11 e GL23. Nunca foi tão fácil adquirir um produto de alta qualidade. BR 153 Ceasa, Jardim Guanabara. Para mais informações, ligue 3522-9360 ou acesse www.goiascaixas.com.br. Goiás Caixas, pioneira no mercado. Se você quer encontrar variedades de frutas e verduras com qualidade, no Ceasa você tem o universo das frutas: abacate, melancia, manga, mexerica, abóbora, alho, cebola e muito mais. Universo das frutas, compra e venda. Estamos de volta na apresentação do programa Batendo Bola. Agora vamos destacar informações do Vila.
O Tigrão da Vila Formosa precisa de apenas um empate com gols. Amanhã, 7 horas da noite, na capital do Maranhão, para, quem sabe, aí decidir a Série C do Campeonato Brasileiro. O Vila passando pelo Sampaio Correia, o Vila irá enfrentar o vencedor de Santa Cruz e Luverdense. 2 pedreiras pela frente. Quem está confiante no Vila? O Frontini, viu, o Renato Sobrinho, o Gil Mendonça e Johnny Uto. Ele viajou com a delegação e vai para o jogo. O time deverá ter apenas uma alteração, com a entrada de Neto Gaúcho na vaga de Douglas Assis na zaga do Vila. Natural a volta do Neto Gaúcho, né? Jogador que vinha jogando, com condição de titular, é um jogador firme. O Vila vai precisar muito disso, uma defesa consistente, que vai sofrer uma pressão muito grande. Thiago, a bem da verdade, eu até não estava muito confiante no Vila Nova não, mas agora, até agora conversando aqui um pouco com o próprio Gil Mendonça e com você, eu comecei a animar um pouquinho, porque a diretoria parece estar focada, viajou todo mundo, o pessoal está confiante, e é isso, eu não acredito que o Vila vença lá não, mas acredito que o Vila possa fazer gol. Se o Vila fizer um gol lá, a situação se reverte. A hora que eu vi a entrevista do Leonardo Rios, eu imaginava que a diretoria já estava pensando em 2014, mas me parece que eles estão querendo, pro ego deles, para a torcida, ser campeão da Série C, até mais para ter um alento maior, né? E até um internauta aqui, o nosso amigo aqui, o Gustavo está dizendo aqui o seguinte, que o Vila Nova, por mais que não conseguiu revelar grandes jogadores da base, está conseguindo revelar o Tony, o Gustavo, o Alan, o Arthur, né? O Vila Nova sempre consegue, né? O Bruninho também é da base, né? O Bruninho já era da base. O Vila Nova sempre, mesmo não fazendo uma grande campanha, ele consegue revelar 2, 3 jogadores, e eu acredito que esses garotos, o ano que vem, mais encorpado, com um time mais forte, é evidente que eles vão ser mais valorizados. E aí sim o Vila pode fazer negócio. Agora o Vila tem que ficar atento, Thiago, a esse goleiro aí. A esse goleiro Tony, que é um baita de um goleiro. E olha que eu fiquei sabendo que tem gente sondando ele. A multa dele é baratinha. O Vila Nova tem que tomar muito cuidado, renovar, colocar um valor maior da multa para poder não perder. Porque um garoto de 21 anos, tá jogando esse bolão, é evidente que vários clubes vai querer contratar. E tem um detalhe, viu, Samurai Johnny Uto? Segundo a Lei Pelé, faltando apenas 6 meses para terminar o contrato com o clube, o jogador já pode assinar um pré-contrato, ou seja, já no mês de janeiro o Tony já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol, né, brasileiro ou mundial. Então a diretoria do Vila tem que ficar atento em relação ao Tony. Exatamente o que aconteceu com o Hernando do Goiás em relação ao Internacional. O Hernando, faltando 6 meses, ele assinou um pré-contrato com o Internacional, recebendo, inclusive, parece, R$500 mil por antecipação. Quero mandar um abraço aqui para o Everildo Feirante e para o pessoal lá do Universo das Frutas, lá na Ceasa, especialmente para o Cícero. E um abraço também para o pessoal lá da Comercial Rubi, também na Ceasa, principalmente para o Fred, amigo nosso lá, o dono da Comercial Rubi. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui também, já que você está mandando um abraço, mandando um beijo. Deixa eu mandar um beijo para a Ieda, lá em Senador Canedo. Ela está com a Miriam, acompanhando o programa pela internet. Um beijo para você, Ieda. Um beijo para você também, Miriam. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Tem beijos também, Renato Sobrinho? Claro. Beijos, abraços, senão não chega em casa, né? Um abraço à dona Juliana, que está lá em casa assistindo o programa, com a minha filha Ana Júlia, mais velha, a pequenininha Renatinha está na escola. Um abraço e beijo para as duas. E eu gostaria só de fazer um destaque com relação ao Tony ainda. A sorte que o Vila Nova tem é que hoje a pessoa que me parece que assessora o Tony, o gestor dele, o empresário dele, é o Rony Elton. Então, sendo ele o empresário, eu fico um pouco mais seguro em função de não ter aquela ganância de sair fazendo. Claro, ele está fazendo com futebol, é negócio. Mas eu acredito que o Vila Nova já deve estar conversando com o Tony para manter esse jogador que é muito bom. Até que ponto é importante um título da Série C do Campeonato Brasileiro para o Vila, já que o Vila conquistou o seu principal objetivo, que era voltar à Série B? É muito importante. Olha só a torcida do Vila Nova começar 2014 com o espírito de campeão. É muito importante, há muito tempo o Vila Nova não consegue levantar uma taça. Eu venho batendo essa tecla, o Gil, que é puxa-saco do Vila Nova, já acha o contrário, acha que não tem importância. Para mim, eu que não torço pro Vila Nova, acho muito importante. Você falou que o Gil é o quê? Puxa-saco do Vila Nova. não. O Vila Nova é puxa-saco do Vila Nova. Eu quero direito de resposta. É verdade, Gil. Primeiro que eu não sou puxa-saco de ninguém. É sim, Gil. E outra coisa, para o Vila Nova não é importante vencer a Série C. Vai colocar lá no muro, lá, campeão da Série C. O que você quer com isso? O que o torcedor quer com isso? O torcedor quer que o Vila Nova esteja em 2014 com um timaço para começar o campeonato goiano da Série A e o campeonato da Série B. Vou te fazer uma pergunta então de vestibular para você, pro Renato e pro Johnny Uto, então. Você renovaria com o Marco Aurélio? Renovaria.
Renato Sobrinho? Não. Samurai Johnny Uto? Não. Agora por quê? Porque o Marco Aurélio não manifestou vontade de jogar no Vila Nova, ele teve um problema, a gente sabe que ele teve uma proposta do Avaí, ficou alguns dias fazendo chinelinho, fez corpo mole para não jogar, a gente sabe disso. E ele é um jogador, claro, que tem potencial, mas não é essa sumidade, tem jogadores melhores que ele no mercado. Se o Vila pensa em algo mais consistente para a Série B do ano que vem, Campeonato Goiano, precisa ter jogadores do nível do Marco Aurélio para cima, então o Marco Aurélio para mim não serve. Então não entendi, não. Você fala que tem que ser do nível do Marco Aurélio pra cima e o Marco Aurélio não serve. O Marco Aurélio hoje... de caráter, nós Marco estamos falando. Aurélio, antes do Johnny falar, que eu sei que ele vai falar contra mim, o Marco Aurélio hoje é um dos que mais joga no Vila Nova. O que tem que se acertar? Esse detalhe de contrato. Às vezes o cara quis ir pro Avaí, a diretoria não soube conduzir essa transação, deveria ter conversado com o atleta, não conversou. Então eu acho que é isso. O Marco Aurélio hoje, ele joga no time do Vila, na Série B, e é titular absoluto. Antes do sorteio, por que você não renovaria com o Marco Aurélio? Rapidinho, É Samurai. questão de comportamento apenas, porque eu acho que futebol é igual o Renato falou. O Vila terá condições de contratar um igual ou melhor ao Marco Aurélio. Para sinais, importante mais a presença do Marco Aurélio, porque o Vila não tinha outro melhor que ele. Agora acabou o campeonato, manda ele embora, ele não merece jogar mais no Vila Nova, e o Vila Nova vai contratar outro jogador igual ou melhor e com mais caráter, porque ele não teve caráter com o Vila Nova. Vamos então fazer o sorteio. Ô, Depois do sorteio, vamos fazer as projeções dos jogos do final de semana. Tiago, fala o número pra mim de 1 a 38. De 1 a 38? Eu tenho que pegar aqui. Calma aí, dá uma olhada aí que eu vou falar o meu número de... Quando eu fiz o curso básico paraquedista no Exército Brasileiro, sabe qual que era o meu número de aluno?